Fala galera, olha só com quem eu tô aqui, o grande Lucas, fui lá e fiz. Tudo bem, Daniel? Finalmente a gente conseguiu juntar, né? Falar pra você, foi difícil encontrar esse cara aqui, viu? Porque o cara não tem tempo, a agenda é muito lotada, a gente tá aqui no resort, todo mundo querendo gravar com esse cara, mas eu falei, não, vamos sentar aqui, vamos fazer um vídeo. Na realidade ele só quer ficar na piscina, só quer ficar de boa, eu tentei fazer esse vídeo, mas vai sair, saiu, finalmente saiu esse vídeo. Sim, muito bom, a gente é amigo há muito tempo assim, a gente tem até um grupo junto lá no Telegram, se você não faz parte ainda, tá aqui o link na descrição para você fazer parte, para saber tudo sobre renda fixa. Um grupo gratuito, né? Gratuito, pra todo mundo conversar exatamente. sobre renda fixa. Às vezes tem tantas opções aí no mercado, né? Às vezes a gente só vendo vídeo no YouTube a gente não consegue pegar as melhores oportunidades, então a gente fez um grupo lá no Telegram gratuito, você pode clicar no link, abrir aí e entrar no grupo para você ir vendo a galera conversando, até a gente, né? Direto a gente conversa também e fala, caramba, você viu que mandaram no grupo lá uma oportunidade legal e tudo mais. A própria comunidade de vocês dá informações que a gente nem sabia, então assim, é muito bacana para pegar as dicas assim, em primeira mão lá no grupo. Mas assim, o que a gente tá percebendo é que a renda fixa tá começando a ficar... O nosso grupo é renda fixa, inclusive. Isso. Mas a gente tá percebendo que a renda fixa, inclusive, tá começando a cair, né? A Selic caiu já para 13,25%, agora em setembro talvez caia um pouquinho mais. E será que... Peraí, antes de falar de tudo isso, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Lucas também, canal Fui Lá e Fiz, ativa o sininho. Deixa o curtir aqui embaixo também, Era isso que eu ia Porque falar agora, né? A gente sentou aqui pra gente fazer uma conversa aqui, um vídeo bem dinâmico pra falar um pouco mais de conteúdo. Eu acho que se você gosta de renda fixa, às vezes você tem algumas dúvidas específicas, deixa o curtir aqui embaixo pra você também mostrar pro YouTube que renda fixa é um assunto relevante pra você e o YouTube também passar a mostrar mais esse estilo de vídeo pra você não perder nenhuma oportunidade, não ficar aí com nenhuma dúvida. E é isso, mas será que a renda fixa morreu? Será que não vale mais a pena investir na renda fixa? O que você acha, Lucas? Qual a sua opinião? Olha, eu e o Daniel, a gente sentou aqui e antes de começar o vídeo, a gente tentou se colocar no lugar de você que tá assistindo o vídeo, que às vezes ou já investe em renda fixa, né, já faz um tempo, ou como a maior parte das pessoas, às vezes investe em renda fixa há pouco menos aí de 6 meses, 1 ano, e o que eu percebo é que a maioria das pessoas tá num momento em que a maioria das pessoas investiu o dinheiro e pegou uma taxa de juros muito alta. Isso. Então acompanhou aí, né, um ciclo da economia onde a renda fixa estava rendendo cada vez mais, né? Então a pessoa colocava, um exemplo, o dinheiro rendendo 100% do CDI, depois de 45 dias o Copom ia lá, mudava as taxas, aquele dinheiro que já estava rendendo bem, passou a render um pouco mais. Ainda mais, foram mais de 2 anos, né? Só para cima, né? E aí a pessoa, ela se acostuma, né, a ter uma taxa de juros que só sobe e ela acredita que a renda fixa vai render muito para sempre. Exato. Só que a gente já começou a ver essa inversão na curva de juros. Agora a tendência, né, é que a taxa de juros diminua e a renda fixa, por consequência, vai começar a render um pouco mais. Então assim, ó, o que a gente quer responder para vocês, espero que a gente consiga passar isso para vocês de uma forma bem fácil da pessoa entender, né, bem descontraída, é que você tire essas dúvidas, se ainda vale ou não vale a pena continuar investindo na renda fixa, se faz sentido para você, dependendo da sua estratégia. E eu acredito assim, que hoje a gente tá passando por esse ciclo onde a renda fixa, ela tá diminuindo, a tendência é que ela continue diminuindo. Ainda mais, e por consequência disso, CDBs, LCIs, os próprios títulos do Tesouro Direto vão passar a render um pouco menos. Mas é até o que eu tava falando com o Daniel aqui antes da gente começar o vídeo. O que eu acho mais interessante da renda fixa, porque que eu também tenho em carteira? Porque por mais que eu, Lucas, eu tenho uma parte do meu patrimônio em ações, em fundos imobiliários, em ativos mais arriscados, como o próprio Bitcoin, criptomoedas, deixo uma parte no exterior também, faz muito sentido para eu ter renda fixa na minha carteira, mesmo que a renda fixa esteja rendendo um pouco menos. Exato. Porque é aquele dinheiro que a gente investe, que a gente tem uma previsão de usar aquele dinheiro em algum momento, né? Por exemplo, tenho certeza que vocês acompanham muito o canal do Daniel aqui, porque o Daniel tá sempre ali atento às melhores opções da renda fixa. Daquele momento. E quando a gente investe em um bom título de renda fixa, a gente já sabe que em algum momento a gente vai resgatar. Exato. Seja por conta do vencimento, ou seja pela própria marcação ao mercado, né? Então, eu acho que faz sentido sim, independente, né, da gente ter uma queda na taxa Selic, faz sentido sim você continuar investindo em renda fixa, mas você definir muito bem o que você pensa em fazer com aquele dinheiro. Exato. E assim, a renda fixa, embora passe a render menos agora, mas a gente tem que sempre lembrar do ganho real, que eu sempre falo nos vídeos. O que é o ganho real? É aquele ganho que, vamos supor que você contratou um título a 13%, que é o que está a Selic mais ou menos agora. Você contratou a 13%, mas aquele é o ganho que chamamos nominal. Ainda vai ser descontado a inflação. Só que o que está acontecendo com a inflação? Ela também está caindo. Há pouco tempo atrás a inflação chegou a 12%. Então a gente ganhava 13% no seu investimento, mas perdia 12% para a inflação, então o seu ganho era de 1%. Mas agora a inflação está em torno de 4%, 5%. Se você ganha 13%, se você ganha 10%, ainda ganha 5% real, tirando a inflação. Não é o fim da renda fixa. A Selic ali, ela tenta sempre controlar a inflação. A inflação controlada, ela vai ficar um pouquinho acima e você ainda vai ter ganho. Porém, é
importante a gente diversificar a nossa carteira. Tem que entender o seu perfil, os seus objetivos, como o Lucas falou. Se você quer investir algo para receber daqui a 3 anos, a renda fixa faz total sentido, porque você tem certeza que vai ter o seu dinheiro lá depois de 3 anos e ainda mais do que você investiu, naquela taxa que você contratou. Então, sim, não morreu a renda fixa, ela continua valendo aqui. Mas se você quer buscar mais ganhos, nesse momento de queda da Selic, aí a gente tem várias opções. Fundos imobiliários, que é o que o Lucas fala muito lá, é uma excelente opção. Esse é um bom momento para você começar a investir um pouquinho, nem que seja 5%, R$100. Exatamente. Só para você entender como é que funciona e entender que a economia é um ciclo. Tem um ciclo de bom momento para a renda fixa, bom momento para a renda variável. O momento da renda fixa passou, foram vários anos. Passou e agora está vindo um bom momento para a renda variável. Quanto antes você entrar, mais tempo você vai surfar naquilo ali. E a gente tem fundos imobiliários, boas empresas. Tem vários ativos, né? E isso que você falou é um negócio muito legal da pessoa entender, porque às vezes a pessoa ela começou investindo em renda fixa e ela às vezes só conhece a renda fixa, só conhece aquele tipo de rendimento. Só que como a economia vai movimentando em ciclos, agora a renda fixa está ficando um pouco para trás, a renda variável está subindo um pouquinho. Daqui a pouco esse ciclo volta de novo, a renda fixa sobe de novo e a renda variável também perde atratividade. O que eu acho que é o mais legal da gente conversar com as pessoas que estão assistindo o vídeo é mostrar exatamente isso, que nem sempre um único ativo vai continuar se destacando, nem sempre só a renda fixa vai estar subindo, nem só a renda variável. E eu acho que esses ciclos são interessantes para você que às vezes só investe em renda fixa, também aprender a diversificar o seu patrimônio, para você não ficar dependendo somente de um único ciclo econômico, né? Por exemplo, eu só invisto em renda fixa. Talvez você pode ser um pouco mais conservador, tudo bem. Mas esse também é um momento de você ter um pouco mais de exposição ao risco, para você não ficar limitado somente à renda fixa. Então eu acho que são dois assuntos muito interessantes, porque muita gente tem perguntado pra gente, né? Cara, a renda fixa morreu, vale a pena tirar todo o dinheiro da renda fixa? Não vale a pena fazer isso, porque a renda fixa ela tem que cumprir um propósito ali dentro dos seus investimentos, que é ter mais previsibilidade, igual o Daniel estava falando. Quando você tem um objetivo específico para você usar aquele dinheiro, você nunca vai colocar esse dinheiro em fundos imobiliários, nunca vai colocar em ações. Você só vai colocar o dinheiro nesses ativos mais arriscados, que é aquele dinheiro que você pensa no longo prazo. Exatamente. Então, dentro do seu patrimônio, você vai ter os investimentos de curto e médio e longo prazo. É onde a renda fixa se encaixa perfeitamente. E os ativos de longo prazo, faz mais sentido você estudar opções de fundos imobiliários, ações. E esse é um momento, exatamente como o Daniel falou, que você pode surfar essa onda, né? Exatamente. Do mesmo momento que você surfou a onda da renda fixa, você pode surfar a onda da renda variável também. É um pouquinho mais complicado, porque você tem que ter um pouco mais de conhecimento, mas o interessante é que você pode começar com pouco dinheiro. E além de começar com pouco dinheiro, e apesar de ser complicado, porque a gente, quando abre lá o home broker, que é onde, lá na corretora, onde você investe nas ações, fundos imobiliários, você encontra uma centena de opções, mas você pode começar pelo simples. Tem fundos imobiliários que investem em outros fundos, que são os fundos de fundos. Então, um único fundo investe numa centena de outros fundos imobiliários. Tem o ETF, que é um fundo que investe em outras ações que segue exatamente a bolsa. A bolsa é formada por cerca de 100 ações, né? Mais ou menos hoje está em 89. Pois é, quase 100 ações ali, você consegue com uma única cota daquele fundo, você consegue investir em quase 100 ações. Começa dessa forma e com R$100 você consegue investir nisso aí. Então compra uma cota, entende que possivelmente vai subir quando a inflação vai caindo, tá? A economia está controlada, essas empresas começam a ganhar mais força porque elas vão contratar mais barato o financiamento, então vão investir mais, vão crescer nesse período, nessa onda que a gente falou, de baixa da renda fixa, da Selic, e essas empresas começam a crescer, que foi o que aconteceu lá na época da pandemia, que as taxas estavam bem baixas. O que aconteceu com a bolsa? Subiu muito, o fundo imobiliário subiu muito, depois caiu, renda fixa começou a subir e essas empresas começaram a cair. E o ciclo se repete a cada vez. Se você entende os ciclos, você vai conseguindo pegar um pouco de cada. E mesmo não sabendo onde investir, com esses ETFs, não importa se você não sabe ainda, segue os nossos canais que a gente sempre explica, tem vídeo explicando todas essas coisas aí. Então, cara, não coloca desculpa, entendeu? Tá com dúvida? Manda aqui a pergunta aqui nos comentários que a gente responde pra vocês. A gente tá crescendo, a gente não sabe de tudo, a gente tá aprendendo e à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai diversificando, vai mudando a forma de investir o nosso dinheiro e da mesma forma você não precisa ficar preso ali naquilo que você aprendeu. Continua evoluindo e conta com a gente que a gente vai estar sempre ensinando a vocês a investir cada vez melhor. Exatamente, eu acho que uma dúvida também que muitas pessoas devem estar pensando é o seguinte: por que eu devo diversificar
diversificar os meus investimentos, né? Muita gente fala sobre diversificação, mas poucas pessoas às vezes explicam de fato por que eu devo diversificar. Por exemplo, talvez você começou a investir em renda fixa e você pensou que você ia se aposentar investindo somente em renda fixa. Mas qual que é o seu foco de verdade? Por que você deve investir o seu dinheiro? Você tem que buscar sempre a liberdade financeira. Isso. Qual que é o caminho mais rápido para você atingir a sua liberdade financeira? Diversificando os seus investimentos. Então, por mais que a renda fixa deu aquele pico e rendeu bastante, a gente sempre tem que procurar melhores rendimentos, mas sempre equilibrando a nossa carteira. Por isso que o que eu e o Daniel tá falando para vocês é um negócio que quanto mais você ganha conhecimento, mais você vai vendo a necessidade de você entender esses ciclos. Que enquanto um ativo tá subindo, o outro tá descendo, enquanto a renda fixa tá se valorizando, a renda variável às vezes tá embaixo, mas a economia se movimenta em ciclos e depois que você entende isso, você consegue se antecipar. E parece difícil, mas é mais simples, do que parece. Porque esses movimentos são de anos. Então, a gente teve anos com a Selic subindo, agora vão ser anos com a Selic caindo. E quanto mais demorado for isso aqui, mais chance você tem de conseguir boas opções ainda lá embaixo para conseguir ganhos de... Na renda fixa você tinha lá os 10%, mas aqui você consegue 100%, até mais que isso, dependendo de como a economia se comporta. Claro que pode ter algumas coisas no meio do caminho, uma guerra, uma pandemia, pode acontecer também. Aí muda o ciclo novamente, mas você já entendeu, você já colocou o pezinho na água ali, como a gente fala, comprou aquele pouquinho de renda de fundo imobiliário, de ação, seja lá o que for, mesmo com o ETF, e você já vai entendendo e vai perdendo medo, porque o seu medo é proporcional à falta de conhecimento. Quanto menos você conhece, mais medo você tem. Mas à medida que você investe e vê que não é tão complicado assim, você começa a colocar mais um pouco o pezinho e seu rendimento vai aumentando, e aquele sonho que você tinha que parecia impossível, porque você não conseguia uma boa rentabilidade, você vai conseguir investindo bem. E, enfim, tem vários vídeos, mais uma vez, se você não segue ainda nos nossos canais, tem playlists contando tudo isso aqui, entendeu? Exatamente. Eu acho que a palavra-chave é essa. A gente sempre tem que buscar melhores rendimentos e a gente tem que ir sempre aumentando o nosso conhecimento para a gente não ficar dependendo somente da renda fixa, ou somente da renda variável, ou somente de um único investimento, porque, igual você falou, o ciclo da economia ele tem uma tendência a ir caminhando, mas qualquer coisa que acontece no Brasil, no mundo, esse ciclo pode se inverter totalmente, a Selic pode voltar a subir e daqui a pouco a gente está falando de renda fixa de novo, porque a renda fixa subiu enquanto a renda variável caiu por conta das oscilações da economia. Então, aprender sobre isso te traz muito mais tranquilidade, porque assim, investimento é simples, cara. A gente é a prova disso, somos aqui duas pessoas normais que conseguimos mudar a nossa vida seguindo exatamente isso aí que a gente tá falando pra vocês. E se você seguir esse passo a passo, eu tenho certeza que vocês vão ter resultado também e vocês nunca mais vão ficar com essa dúvida, às vezes, que permeia por muita gente, né? É isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui, ó, renda fixa não morreu, mas não significa que você tem que ficar preso somente a ela. Tem outras opções disponíveis e que estão com grande potencial de ganho a partir de agora, porque a gente tá nesse ciclo aqui. Você tem que entender os ciclos e é baseado nos ciclos que você consegue fazer melhor alocação da sua carteira, dos seus investimentos. Mas eu queria agradecer muito ao Lucas, mas antes, se você tiver qualquer pergunta para mim, para o Lucas, manda aí nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de responder qualquer dúvida. Se não segue o Lucas ainda, lá no Instagram, no canal dele, o canal Fly Fiz, segue. Eu queria agradecer ao Lucas por finalmente... Eu que agradeço pela participação, fazia o quê? Já fazia mais de um ano. Mais de um ano que a gente estava tentando fazer esse vídeo aqui, eu tenho certeza que muita gente vai gostar desse vídeo também. Sim. E é um prazer participar aí também, falar um pouco mais com vocês e também poder aprender um pouco mais junto com você. Exato. Tamo junto. Muito bom. Então, galera, segue a gente, curta o vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.